Olá, meus amigos, meus irmãos, saudações aqui do Pastor Valdir, como vocês estão por aí? Graças a Deus, aqui na nossa região, na nossa cidade, muita chuva, né? Graças a Deus, está chovendo bem, hein, meus irmãos? Mato Grosso do Sul está chovendo bem, aqui em Jaraguari também, na nossa chácara, graças a Deus. Olha só, meus amigos, meus irmãos, presta atenção. Estamos agora num período muito crítico de tanto escândalo, corrupção nos termos da nossa fé, da religião, nos termos políticos, nos termos da nossa vida cotidiana. Como que pode a corrupção, a perversidade tomou conta da sociedade brasileira, né? E eu quero passar por aqui rapidamente para trazer um alerta para nós de de uma profecia que o próprio Senhor Jesus já tinha declarado desde o princípio da criação da humanidade, né? E o Senhor Jesus, ele trouxe uma novidade para mim e para você, um alerta para nós não entrar nesse sistema. E os discípulos do nosso mestre, o Senhor Jesus, no princípio da geração, já trouxe uma preocupação de uma parábola que o Senhor Jesus trouxe uma comparação de dois tipos de pessoas. O Senhor Jesus trouxe uma parábola a respeito do joio e do trigo. Veja bem, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, 37, os discípulos interrogaram no particular o Senhor Jesus para que o Senhor Jesus pudesse dar-lhes uma explicação mais aberta acerca deste assunto. Que parábola é essa? Que comparação é essa que o Senhor Jesus trouxe sobre o joio e o trigo? E o semeador, o ceifeiro. Quem é o ceifeiro que vai ceifar, vai separar o joio do trigo? Quem é ele? E quem é o semeador? O Senhor Jesus está explicando. Vamos falar sobre esse assunto, meus irmãos? Vocês gostam desse assunto? Como é que está a situação aí? Faz tempo que eu não gravo um videozinho aqui para nós, né? Muito ocupado. Agora eu vou começar a trazer mais vídeos. E lembrando que nós estamos perseverando no ministério da oração, tá? Eu estou orando por todos os nossos inscritos do nosso canal, todos os dias, na madrugada também, tá? Não esqueci não do nosso propósito. O nosso combinado é estar intercedendo, pedindo a Deus uma saúde perfeita para nós e livrar nós de todo mal. Agora, esse período do carnaval, sabemos que tem legiões e legiões de demônios que têm se levantado do inferno, que até os feiticeiros diz que tem medo dessa época, né? Um tanto de demônio que sai, né, meus irmãos? Por isso que está a corrupção, o pecado, tragédia, matança, traição, fornicação, todo tipo de pecado. Terrível, terrível. Mas o Senhor Jesus trouxe a explicação da parábola do joio e do trigo. Os discípulos perguntou para ele: mestre, explica-nos esta parábola do joio e do trigo. Olha só que coisa linda, olha. Eu vou trazer um resumo aqui para vocês. Vem comigo aqui, aonde eu estou estudando. Olha só. Olha só, o estudo está concentrado aqui, ó. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36, explicação da parábola do joio. E aí o Senhor Jesus vai trazer uma explicação excepcional para mim e para você. Olha só, hein? Olha que coisa linda. Bíblia Sagrada, palavra do nosso Deus.
O Senhor Jesus trouxe a explicação para eles dizendo o seguinte, no versículo 37, 13 de Mateus 37 diz, e ele respondendo disse-lhe, olha, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quer dizer, o Senhor Jesus é quem semeia a boa semente das boas novas do reino do céu. Os ensinos do Senhor Jesus, o seu ministério é a boa semente, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, a palavra é a boa semente. E na onde é que é semeado essa semente? Que é o próprio Senhor Jesus que semeia. Está semeando as boas novas do reino. É uma semente. As falas, as palavras, os ensinos, tudo é simbolizado como a semente que é plantado. E é plantado na onde? No campo. E o Senhor Jesus está dizendo, o campo é o mundo. Todo mundo é o campo. A boa semente são os filhos do reino. Olha aí, esta é a boa semente. É os filhos do reino, que é plantado na onde? No campo. E onde é que é o campo? O campo é o mundo. Então, os filhos do reino é plantado no mundo. É numa equivalência dos ensinos, da palavra. Os filhos são a boa semente do reino. E o joio? Quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno. Os filhos do maligno é o joio. Você pode ver, está falando de uma classe de pessoas. Estão falando de classe de pessoas. As pessoas más, mal intencionadas, que vivem causando escândalo, que essas pessoas que não querem obedecer ao Pai, os seus mandamentos, são considerados joio, que é o filho do maligno, segundo o Senhor Jesus, o nosso mestre. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E quem é os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos. Está entendendo como funciona? O inimigo semeou, é o diabo, que semeou os filhos do maligno, quer dizer, o conteúdo, o pecado, a iniquidade, representada nesses filhos do maligno. Porque quem comete pecado, quem tem prazer nas coisas erradas, são os filhos do maligno. Nesse sentido da explicação aqui, né? Então, no versículo 40, ele diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Senhor Jesus está trazendo um retrato de como será na consumação do mundo. Olha aí, como que vai ser os dois filhos, os filhos do reino e os filhos do maligno, representado em duas classes de pessoas, que são os filhos do maligno, são o joio, e os filhos do reino são chamados trigo. Tá certo? Nenhuma dúvida, né? Tá bem explicadinho. No 41 ele diz, mandará o Filho do Homem os seus anjos. O Senhor Jesus está dizendo que ele vai dar ordem aos seus anjos. Para fazer o quê? E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e comete iniquidade. Quem vai tirar, quem vai fazer a separação, essa missão não é do pastor, não é da missionária, não é dos obreiros. Esta missão de colher, de fazer a colheita, de fazer a separação do joio e do trigo, é uma missão que o Senhor Jesus está determinando para os anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Quer dizer, o Senhor Jesus vai mandar os anjos fazer a colheita. Eles colherão dos seus que cometem iniquidade, escândalo, fornicação, todo tipo de pecado. O joio. Essas pessoas são chamadas de joio. E é o anjo que vai fazer a separação.
não é pastor, não é ninguém. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, que representam o trigo, que são filhos do reino, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Fica com esta mensagem para a edificação da sua fé. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e vamos nos posicionar como o trigo, como os filhos do reino. Não vamos aceitar mentira, propina, suborno, nada que escandaliza, que causa escândalo. Vamos permanecer como servo de Deus, fiel e obediente, e dando honras e glória para o nosso Senhor Jesus, que é o nosso mestre. Tá certo, meus amigos, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos perseverar, zelando pela nossa reputação de homem e de mulheres de Deus, que sois vós, filhos do reino. Olha aí a situação que está o nosso mundo hoje. Olha esta explicação da parábola do joio e do trigo, se não casa certinho com esta geração perversa e pecaminosa. Amém? Vamos orar que o Espírito Santo venha iluminar os olhos do vosso entendimento para manter nós como filho do reino, para herdar a salvação para a vida eterna. Perseverando até o fim, porque só vai ser salvo quem perseverar na obediência, nos ensinos, em tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Amém?